Como é que a senhora vê essa luta dos escritores negros brasileiros com quem você tem convivido? Porque a senhora tem vindo ao Brasil com certa frequência, né? O que a senhora poderia dizer dessa convivência? Podia dizer muita coisa, mas em poucas palavras eu diria o seguinte: o Brasil é uma nova África, ou a América, em geral, é uma nova África. Portanto, uma parte do continente africano ficou lá e a outra está do lado de cá. E então, como escritora, eu sinto que ao vir ao Brasil, venho resgatar uma parte de mim que me foi roubada pela história. E os escritores brasileiros negros escrevem de uma maneira como lhes dói. Eles estão a escrever o seu sonho, a sua frustração e a sua luta. Nós tivemos também esta fase, sobretudo no período colonial, quando a luta contra o regime colonial, o regime branco que oprimia os negros em Moçambique, que é a situação que eu vivi, e eu encontro isto na literatura brasileira. Portanto, o facto de eu estar a viver em África, e que é a nossa terra-mãe, e ser um país independente não significa, de modo algum, que nós não temos os problemas que o Brasil tem. Vou lhe dar só um exemplo. Nós escrevemos, os nossos livros são aceitos pelo mundo europeu, mas se me perguntar qual é o negro que tem uma empresa gráfica que pode produzir os livros dos negros, não há nenhum. Se me perguntar qual é o negro que tem uma livraria que possa vender os livros, não existe nenhum, pelo menos no meu país, que é Moçambique. O que significa que nós temos, como negros em África, temos a ideia, mas não temos os meios para processar a ideia. Se um dia o branco, que é o detentor das máquinas e do mercado, quiser, pode fechar. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: mesmo para nós em África, o desenvolvimento da literatura e do pensamento de um africano ainda é controlado, porque o negro ainda não pensou ou ainda não teve a possibilidade de criar meios de produção e de circulação do seu próprio pensamento. Ora, o Brasil está ainda lutando com o racismo e de todas as vezes que eu aqui vim para o Brasil, eu pude assistir com muita alegria uma grande evolução do movimento negro rumo a uma sociedade melhor e mais justa, de melhor distribuição de riqueza. Claro que há muito o que fazer, mas só o facto de hoje podermos estar sentados, dialogando, trocando opiniões, a África que ficou em África e esta África que está deste lado, significa muito para nós como africanos, porque estamos a resgatar parte da nossa história, e para os afrodescendentes aqui do lado do Brasil ou da outra parte da América, é também um resgate, é um reencontro necessário daqueles que foram separados há séculos. E então, para mim, é uma sensação grandiosa, é uma sensação de muita felicidade poder estar no meio dos negros no Brasil e ter a oportunidade de perguntar: você sofreu escravatura, eu sofri colonialismo, como é que tu sobreviveste? Então conta-me a tua história, que eu também vou contar a minha história de colonialismo, para dizer que, na minha opinião, não há África sem América. Ou melhor, existem duas Áfricas. Uma África mais velha, que é o nosso continente, e a África mais nova, que é esta que foi criada por esta geração de escravos. E quando eu tenho a oportunidade de vir para o Brasil, ou para os Estados Unidos, que vou poucas vezes, mas vou, e me encontro com os negros lá, é como se eu regressasse, e fosse ao encontro de uma parte de mim que se perdeu ao longo dos tempos. E então, este reencontro é para mim muito, muito importante.